Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos conversar sobre concordância verbal. Muito bem, iniciando com a regra geral da concordância verbal, vai dizer o quê? O verbo concorda com o núcleo do sujeito em pessoa, primeira, segunda e terceira, e em número, singular ou plural. O sujeito é sempre a referência para a flexão verbal. Assim, na regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em pessoa e em número. Vejam bem aqui nos nossos exemplos. As visitas de animais ajudam na melhora de pacientes. O nosso verbo está no plural porque o nosso núcleo do sujeito está no plural. Agora, veja bem o outro exemplo. A visita de familiares e amigos faz bem à saúde. O nosso verbo aqui está concordando no singular. Por quê? Porque o nosso núcleo do sujeito está no singular, né? Quem faz bem? A visita. Agora aqui, ó, quem ajudam? As visitas. Então, para você encontrar quem é esse núcleo ou quem é esse sujeito, você faz a perguntinha ao verbo. E aí, logo você vai encontrar e você vai identificar o núcleo como aquela parte ali do sujeito que é mais importante, ou seja, a palavra-chave. Então, quem ajudam? Visitas. Quem faz? Visita. Então, ambos aqui são os núcleos. Aqui concordou no plural, porque o núcleo está no plural. Singular, porque o núcleo está no singular. E vamos ao próximo. Expressões partitivas seguidas de palavras no plural. O verbo ficará no singular ou no plural. Então, turma, vai acontecer as duas coisas. Vejam só. A maior parte dos hospitais ainda não permite a entrada de animais para visita de pacientes, ou também, corretamente, a maior parte dos animais ainda não permitem a entrada de animais para visita de pacientes. No primeiro caso, o verbo está no singular, concordando com a expressão partitiva. No segundo caso, o verbo está no plural, porque está concordando com a palavra seguida, a palavra no plural, que veio logo depois da expressão partitiva, certo? E vamos adiante. Quando apresentar uma expressão que venha se referir a quantidade aproximada, seguida de numeral e substantivo. O verbo sempre vai concordar com o substantivo. Ou seja, pessoal, se esse substantivo, esse numeral, ele for mais de um, ou o substantivo estiver no plural, você vai concordar no plural. Agora, se for um e estiver no singular, você vai concordar no singular, certo? Vejam bem, menos de 30 parlamentares, ó, o numeral 30, então o verbo concordou no plural. Cerca de 4 cães, 4, mais de um, o verbo concordou no plural. Agora, ó, mais de um voluntário, o verbo concordou no singular. Por quê? Porque logo após a expressão que indica quantidade aproximada, veio um numeral e esse numeral é 1. E também a palavra está no singular. Então, ele sempre vai concordar com essa expressão, que é o numeral mais o substantivo, que vem logo após a expressão que indica quantidade aproximada. Fechou? Próxima regrinha. E agora, nomes próprios no plural. Sempre vai ficar no plural? Não, de jeito nenhum. Vamos lá, vamos ver essa regrinha agora, como que vai proceder. O verbo concorda com o artigo que o antecede. Se não houver artigo, o verbo ficará no singular. Viram? Quebraram a cara, Acharam que ia ficar sempre no plural. Então, vamos ver como que isso acontece na prática. Vejam bem aqui as nossas frases. Os Estados Unidos planejaram um acordo com outros países. Olha só, o nosso verbo está concordando no plural porque apresentou logo aqui, ó, a flechinha bonitinha aqui indicando para vocês, um artigo. Então, por esse artigo aqui,
né? Por ele ter aparecido aqui antes, o nosso verbo ficou no plural. Olha agora, a mesma frase, porém sem o artigo. Estados Unidos planejou um acordo com outros países. Faltou aqui um S, tá, gente? Então, significa que se apresentar artigo, o verbo concorda no plural. Não apresentou artigo, o verbo não fica no plural, ele vai para o singular, ok? Agora, turma, uma observação aqui, tá? Ó, os Lusíadas narram conquistas portuguesas. Lusíadas aqui está se referindo a um povo, né? Então, por isso, o nosso verbo concordou no plural. Agora, os Lusíadas narra conquistas portuguesas está se referindo à obra. Então, é um livro. O nome desse livro se chama Os Lusíadas. Portanto, o nosso verbo concordou no singular por conta disso. Tudo bem, turma? Aprendeu a regrinha? Vamos adiante? Agora, com porcentagem seguida de substantivo. O que vai acontecer? O verbo costuma concordar com o substantivo. Mas, professora, que substantivo é esse? Aquele termo que vai aparecer logo ali depois do numeral indicando porcentagem. Veja bem, apenas 7% dos entrevistados leem jornais diariamente. Por que o verbo está... Não, o verbo está aqui vermelhinho, bonitinho, destacado. Por que o verbo ele está no plural? Porque a expressão que veio, né, o substantivo que veio após a porcentagem aqui, está no plural, portanto, ele concordou no plural. Agora, olha só, 37% do público usa a internet. O nosso substantivo aqui agora está no singular. O verbo também deve concordar no singular. E assim sucessivamente. E vamos adiante. Turma, com o pronome relativo que, o que acontece? O verbo concorda com o antecedente. Sempre, 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 pessoal. Quem é o antecedente? Aquela palavra que veio antes, né? Que vem antes do pronome relativo que. Olha o nosso primeiro exemplo. Lei, ó, no singular, que autoriza. Logo, o verbo concorda no singular. Agora, veja bem o nosso próximo exemplo. Animais de estimação. Animais, olha, mais de um, está no plural. Então, o nosso verbo também vai concordar no plural. Então, ó, com o pronome relativo que, o verbo sempre vai concordar com a palavra que vem antes, ou seja, com o antecedente. Ó, causem. Por que causem? Os animais, né? Tem mais de um, então concorda com essa expressão que vem antes. Se estiver no singular, concorda no singular. Se estiver no plural, concorda no plural. E vamos para frente. Agora, turma, nós vamos trabalhar o caso do pronome relativo quem. Como que funciona, professora? O verbo concorda com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa do singular. Professora, essa daí eu não vou errar na prova. Por quê? Porque cabe as duas flexões, né? Pode tanto ficar no singular quanto no plural. É isso? Procede? Vamos ver aqui no nosso exemplo. Foram os profissionais quem se preocuparam com os pacientes. Mas isso, pessoal, veja bem, quando esse antecedente estiver no plural, tá? Porque se fosse, foi o médico quem se preocuparam? Não, foi o médico, ou então vou colocar essa mesma frase aqui. Foi o profissional quem se preocupou, né? Agora, quando essa expressão aqui estiver no plural, o verbo vai poder concordar tanto no plural quanto no singular. Ó, foram os profissionais quem se preocupou. Então, quando a expressão estiver no plural, aqui, tanto no plural quanto no singular. Agora, se ela estiver no singular, vai ser sempre no singular. Fechou? Próxima. E o sujeito composto anteposto ao verbo? Anteposto que vem antes, né? Antes do verbo. O sujeito ficará no plural, né? Porque quando eu estou falando de Maria e José, eles foram, estudaram, comeram e assim por diante. Veja aqui o exemplo. Professores e alunos
participarão da palestra, né? Por que no plural? Porque eu estou falando de sujeito composto e eles vieram antes. Então, quando ele vier antes, vai concordar sempre no plural, ok? Agora, turma, quando esse sujeito composto vier depois, veja bem, o que vai acontecer? Pós-posto significa que vem depois do verbo. O que vai acontecer? O sujeito pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo. Também é uma alternativa ali que você vai ter, né? De repente você não vai ter como errar, a não ser que esse sujeito mais próximo esteja no plural. Agora, se ele estiver no singular, aí você não vai errar de forma alguma, porque ele vai né, apresentar as duas concordâncias. Vamos ver na prática como que isso fica? O primeiro exemplo. Concordaram com a visita o médico do paciente e o infectologista do hospital. Agora, veja o outro exemplo. Autorizou a entrada de animais do hospital o médico do paciente e o infectologista do hospital. Veja bem, turma. Aqui, por que ele, né, concordou no plural? Porque ele está se referindo aos dois, tá? Aos dois núcleos. Essa frase aqui está se referindo a quem? Quem são os núcleos? Ou seja, quem é o sujeito composto? Médico e infectologista. Então, ele está concordando com os dois. No segundo exemplo, está no singular, porque ele está concordando com aquele mais próximo, lembra? Quando o sujeito composto vier anteposto, ou seja, vier depois do verbo, você tanto poderá concordar com os dois, ou poderá concordar com o mais próximo. Se esse mais próximo estiver no singular, você pode concordar no singular, certo? Vamos ao próximo. Sujeito constituído de pessoas gramaticais diferentes, né? O que vai acontecer? A primeira pessoa prevalece sobre a segunda pessoa, que prevalece sobre a terceira pessoa. Professora, não entendi nada. Vamos lá, meus filhos. Olha o exemplo. Tu, ele e eu votaremos a favor da lei. Por que votaremos? Porque eu estou junto ali. Se eu estiver junto, né, daquele grupo de pessoas, eu sempre vou usar na primeira pessoa, certo? Agora, se eu não estiver junto, né, tu e ele, tanto você vai conseguir trabalhar ali, tu e ele votareis, ou então tu e ele votarão. Tá errado ali, mas lembre que a professora falou que pode ser votarão, certo? Tranquilo aí, pessoal? Vou só recapitular. Se eu estiver junto, sempre na primeira pessoa, votaremos. Tu e ele e eu iremos, almoçaremos, trabalharemos. Então, sempre você vai concordar o verbo na primeira pessoa do plural. Agora, se eu não estiver junto, tu e ele, trabalharás ou trabalharão, venderás ou venderão, e assim por diante, tá? Você tanto pode concordar com a primeira pessoa, quanto com a terceira pessoa. Muito bem, fechou aí? Vamos à próxima. Próxima e última, tá, gente? Finalizando aqui a nossa aula já. Núcleo do sujeito ligado por ou. O que vai acontecer? O verbo ficará no singular se o significado for de exclusão, ou no plural, caso o sentido da conjunção seja adição. Por exemplo, turma, se eu coloco lá para vocês, eu coloquei aqui bem justificado, né? Novamente ali a explicação da regrinha. Verbo no plural, quando ele se referir a uma adição, o que vai acontecer? O verbo concorda-se no plural. Vamos lá em cima. Núcleo do sujeito ligado por ou, o verbo ficará no singular, se o significado for exclusão, e no plural se o significado for adição. Então, eu coloquei aqui primeiro para vocês sobre o adição. Então, quando ele for adição, o que vai acontecer?
o verbo vai ficar no plural. Vejam bem como que isso procede ali dentro de uma frase. Cães ou gatos precisam de guias e de coleiras para a visitação. Então, os dois, turma. Por que é adição? São os dois, tá? Não vai eliminar um ou outro, não. Os dois. Meninas ou meninos participarão da aula de educação física? Os dois. Professores ou professoras estarão hoje palestrando sobre as novas regras de ortografia? Os dois. Então, não há exclusão. Agora, quando houver uma exclusão, esse verbo vai concordar no singular. Por que exclusão, professora? Porque vai ser um ou outro, vai excluir um. Vejam bem aqui no exemplo. O governador do estado ou o autor da proposta de lei comemorará o resultado da votação. Então, vai ser um ou outro. Não vão os dois, por isso que é exclusão. Então, quando for adição, os dois, o verbo concorda no plural. Quando for ideia de exclusão, um ou outro, o verbo vai concordar no plural. E é isso, meus amores. Nossa aula vai ficar por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até a nossa aula de língua portuguesa.